atual campeão, Palmeiras, tá aí na tela, ó. Palmeiras com o seu elenco. E tem o Endrick aí como principal jogador, mas o Endrick vai embora no meio do ano, né, galera? Isso aí. Vocês acham que com isso o Palmeiras perde, assim, esse favoritismo de atual bicampeão do campeonato? Porque ao mesmo tempo que o Endrick vai embora, o Dudu vai voltar, né? Sim, sim. O Dudu vai voltar e já tem uma nova joia aí, vamos dizer assim, do Fluminense surgindo, já que estreou com um gol na Libertadores. Então, até esse momento, tem bastante tempo para ele se preparar. Mas não que acredito que o Palmeiras vá colocar assim, uma responsabilidade na mão do garoto. Óbvio que não, porque o Abel o tempo todo fez isso, deixou de fazer isso com o Endrick. Ele não botava a responsabilidade no Endrick no início, né? Tanto que muitos torcedores palmeirenses e a grande maioria queria ver o Endrick jogar, mas ele sempre, não posso dar essa responsabilidade, aquela coisa toda, blindando mesmo o garoto. Segurou muito ele, né? Sim, segurou bastante. Eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa, mas assim, nesse tempo, até a metade do campeonato, eu acredito que ele já esteja mais bem preparado, assim, né, pelo Abel, para poder ajudar o Palmeiras na campanha. Mas o Palmeiras não vive só de um jogador, né? O Palmeiras não é só o Endrick. Então, acredito que não tem... não vai ser assim... Vai ser prejudicial, óbvio, perder um jogador como esse seria prejudicial em qualquer clube. Mas o Palmeiras é mais do que isso, né? O Rafael Veiga, a volta do Dudu, o Zé Rafael, o Rony, enfim. O Gustavo Gomes, estou citando os jogadores que estão aqui, tá, gente? São ótimos jogadores, o técnico também é muito bom, tanto que o Palmeiras, desde que o Abel entrou, acredito eu que não ficou nenhum ano no comando do Abel sem ganhar nenhum título. Então, eu acho que isso já prova muita coisa e a dependência mesmo de um coletivo e não jogar por apenas um jogador. Não, tô contigo, Thay, tô contigo. Eu acho que o Palmeiras é muito mais que um jogador. Obviamente o Endrick tem sido destaque pelo fato da idade. Ele foi o precursor, talvez, da arrancada do Palmeiras, né? Depois daquele jogo contra o Botafogo, ele puxou a responsabilidade, moleque de 16 anos, no meio de gigantes. Sim. Ali, né? Gustavo Gomes já era um líder do Palmeiras, Rafael Veiga, etc. Ele teve a responsabilidade de puxar todo o time para cima, né? Jogar o time para cima, e assim foi até o final do campeonato. Então eu acho que vai ser uma grande perca, sim, o Endrick não estar mais presente a partir do meio do ano, mas como o LF disse, tem o retorno do Dudu, tem o Flaco Lopes também, que está num bom momento, então, e o Abel Ferreira, tem o Estevão também, que a Thay bem trouxe, e o Abel Ferreira, ele sabe trabalhar com o time que tem nas mãos, né? Ele se reinventa. Quando o Palmeiras perde o Dudu, e aí o Abel fica sem ter um pouco o que fazer, né, e tal, porque o Palmeiras jogava com 2 pontas, perde o Dudu, meio que cai esse esquema, o Abel consegue se reinventar, e o Endrick, que não havia sido utilizado, né, principalmente no começo do ano, principalmente no Paulista, e também nas fases da Libertadores, ele não havia sido muito utilizado, o Abel consegue montar o esquema com 3 zagueiros, com que o Endrick consegue jogar, e aí o Breno Lopes é titular, e joga pra caramba, depois cai. Sim. O Flaco Lopes vem numa crescente muito grande. Então eu acho que o Abel sabe trabalhar com jogadores que tem no seu plantel, e o Abel sabe reinventar as equipes que ele treina. No caso do Palmeiras aí, a gente sempre fala do Tite no Flamengo, né? Tem a vertente do Tite 2015, tem a vertente do Tite 2012, tem a vertente do Tite na seleção 2018, 19, 20. E o Abel consegue ter versões do Palmeiras em poucos anos. Então é um cara que consegue se reinventar. Então eu acho que a mentalidade do Palmeiras não está no jogador A, no jogador B. Eu acho que a mentalidade do Palmeiras está no técnico, que é o Abel Ferreira, que para mim faz um trabalho perfeito. Na minha opinião, já é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas aí eu concordo, Vini, deixo uma pergunta aqui pro Arthur e para vocês também. Baseado nisso tudo, Abel Ferreira, elenco que o Palmeiras tem, que é um elenco bem sólido, que já joga bastante tempo juntos. O Palmeiras é o principal ali, o favorito número 1 para esse título, na opinião de vocês? É o grande favorito? Cara, eu particularmente acho que não é o grande favorito, se a gente levar em consideração o desempenho dos estaduais. Eu acho que o desempenho do estadual do Flamengo é muito impactante. O Tite talvez seja mais impactante do que o Abel Ferreira para o torcedor médio, né? O torcedor médio vê o mais potencial do que o Abel Ferreira, principalmente para pontos corridos. O Tite é muito pragmático.
e dificilmente perde jogos e perde campeonato dessa maneira. Óbvio que o Palmeiras talvez seja mais instável do que o Flamengo, né? O Flamengo passou por essa transição, talvez ele esteja se encontrando com o time na Libertadores. Não é o melhor, os jogadores reclamam. Enquanto o Palmeiras, mais que não encante tanto, é um time muito estabilizado já. Já está com o Abel, se não me engano, há 4. Então acho que fica entre esses dois, Palmeiras e Flamengo. O Galo talvez enfim, possa correr por fora, eles aparecem como internacional, mas eu acho que não vai sair de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que o Flamengo é o grande favorito. Eu falei anteriormente, eu achava que o Internacional ia ganhar, mas eu acho que o Flamengo vai ser o campeão desse Campeonato Brasileiro. Cara, o Flamengo, como tá aí na tela, tem um elenco muito forte, que eu nem consegui colocar todo mundo aí na tela, porque, cara, é um plantel muito bem recheado. Porque, pô, a gente tem um time que tem Arrascaeta, Pedro de la Cruz, Léo Pereira em ótima fase na zaga, tem o Gerson, que atualmente está machucado, mas quando voltar vai brigar por vaga também nesse time, tem o Cebolinha, e, pô, ao mesmo tempo tem jogadores em boa fase, como o Pulgar, tem 2 zagueiros muito bons, que são Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Laterais, eu acho que na minha visão, o setor que o Flamengo tem mais carência, mas ainda assim não é algo extremo, na minha opinião, é algo que, assim, pode dar certo, porque joga com 2 pontas que voltam muito para ajudar na marcação, e isso compensa muito. E ainda tem, cara, o técnico que é o Tite, que é um cara muito bom em pontos corridos. Nossa última passagem no Corinthians, última vez que venceu o Campeonato Brasileiro, foi de ponta a ponta. Ponta a ponta. Isso vai pesar muito pro Flamengo bater de frente com o Palmeiras esse ano. Mas é aquilo, né, Arthur, que a gente falou no último programa, no caso eu e o Maurício, sobre a prioridade do Flamengo, né? Será que o Flamengo vai conseguir priorizar o Brasileirão? Eu acredito que não. Ainda tem a Copa América, que o Flamengo vai ter muitos desfalques, e depois disso vão se afunilando as competições, vão chegando no mata-mata, e o Flamengo vai ter que, uma hora ou outra, poupar jogadores no Brasileirão. Será que isso vai fazer diferença? Apesar do elenco ser muito forte, você pega um time e poupa jogadores, não rende 100%, né, cara? Mesmo o elenco sendo muito bom. Mas fala aí, Arthur. Perfeito. O que eu ia falar é o seguinte, eu acho que nesse momento que faz diferença você ter um treinador como o Tite. Porque eu acho que o mais difícil não é chegar no topo, mas se manter, né? E o Tite, mais do que ninguém, sabe os caminhos para se manter no topo. Se a gente estivesse falando de um treinador um pouco menos experiente ou que não entendeu tanto o elenco como o São Paulo, no caso, ou Vitor Pereira, a gente ia falar, cara, talvez o Flamengo não consiga conciliar como não conseguiu em 2023. Mas acho que o Tite, ele sabe como trabalhar o elenco. E ele já deixou isso claro, inclusive. Tem que fazer rotação, que vai precisar dar uma oxigenada de vez em quando, porque é impossível você jogar as 3 competições com todos os jogadores na potência máxima. Ele sabe disso. Ele sabe calibrar, ele sabe a hora de trocar o pneu com o carro removido, sabe a hora de pisar no acelerador, de dar uma freada, de estabilizar. E eu acho que isso vai fazer diferença. Acho que faz. Eu acho que isso aí vai fazer a grande diferença mesmo. Porque se você comparar o Flamengo com o elenco do Palmeiras, eu acho que do Flamengo o elenco é melhor, tecnicamente. Mas o Palmeiras é um time muito experiente, sabe? É um time, um sistema que dá muito certo. Como o Vini falou, o Abel Ferreira tem esse time na mão completamente, coisa que eu acho que o Tite ainda não tem 100%. Concordo. Acho que o Tite ainda tá pegando isso. Mas o Abel Ferreira tem um sistema ali no Palmeiras, cara, que ele se adapta ao que o Palmeiras tá precisando. E, pô, por pouco o Palmeiras não chega numa final de Libertadores, porque, pô, o Boca segurou aquele jogo de uma forma bizarra e conseguiu passar nos pênaltis. Mas, enfim. A gente tem outro time. Fala aí, Thay. Mas é aquilo também, né, Lef? O Abel já tem mais tempo no comando do Palmeiras. Então, muito mais tempo. Entendeu? Assim, é mais... o normal é ele realmente conhecer mais o time. E o que eu vejo muito é que os jogadores fazem exatamente o que ele pede. Independente se concorda ou não, os jogadores fazem o que ele pede porque já entenderam que ele entende 100% de Palmeiras e de futebol muito bem, né? E como vocês estavam falando do Flamengo, eu também acredito que o Flamengo é o favorito para vencer o título. Tem um melhor elenco, sim, do campeonato, na minha visão, porque você tira uma peça e a peça de reposição não perde, o time não perde tanto tecnicamente, meio que se mantém, entendeu? E isso tudo nas mãos do Tite, que é um grande treinador,
só dá realmente ao Flamengo mais possibilidades de títulos no ano todo, e no Brasileiro não seria diferente. Mesmo que ele vá priorizar campeonato A ou B, o Flamengo não perde esse favoritismo, ao meu ver. Não, sim. Mas falando em briga ali pelo título, a gente falou de Palmeiras, falou de Flamengo. Tem alguns times que, na minha visão, correm ali por fora. Eu quero saber a opinião de vocês desses times. Vou pôr aqui na tela o primeiro deles, o Atlético Mineiro. Também um elenco muito forte, só que começou a temporada assim, meio aos trancos e barrancos. Trocou de treinador no meio do campeonato estadual, mas consegue terminar aí essa primeira fase do ano, podemos dizer assim, com o título mineiro. Mas e nas grandes competições? Começa bem na Libertadores, mas no Brasileirão, que é o foco principal aqui hoje, dá para chegar? Porque ano passado o Galo começou mal no Brasileirão. O Filipão chega ali no meado do ano, podemos dizer assim, tem uma sequência péssima e, pô, dá uma arrancada... sem vencer, eu acho. Dá uma arrancada incrível no final do ano e por pouco ali não consegue um título. Como vocês veem aí o Galo para esse Brasileirão? Dá para chegar ou vocês acham que vai ser um que vai correr por fora ali? Eu acho que dá para chegar bastante, cara. O Galo, poxa, foi a principal arrancada do Campeonato Brasileiro no ano passado. Foi o que saiu de uma distância muito longa do título para quase... muitos times flertaram com o título brasileiro, né? Depois do Botafogo desestabilizar total. Palmeiras flertou, Bragantino flertou, Galo flertou. Então, eu acho que o Galo vem muito pronto para esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem chances sim. E é aquilo, cara, sequência de trabalho. O Galo tem um novo técnico também, né? Assim como o Flamengo com o Tite. Então, dado essas devidas circunstâncias, eu acho que, voltando ao que você tinha falado, né, lá atrás, o Palmeiras é o principal ou não é? Eu acho que o Palmeiras sim é o principal pelo fato do tempo de trabalho que tem, mas eu acho que o Galo e o Flamengo são times ali que vão estar na cola. Eu não vejo o Galo correndo pela lateral, eu vejo o Galo ali firme também, brigando pelo título ponto a ponto. Não vejo sendo uma surpresa o Atlético vencer, até porque consegue manter seus principais jogadores e jogando em alto nível. Entendeu? O Hulk tá jogando em alto nível. O Paulinho não começa tão bem, mas também tá jogando em alto nível. E o Atlético teve o desafio de enfrentar na final do Campeonato Mineiro um clássico contra o Cruzeiro, que sempre é bem pegado e tudo mais. E eu acho que esse começo de ano para o Palmeiras, também falando um pouco de Palmeiras, eu acho que é melhor porque eu acho que o Campeonato Paulista ele é nivelado por cima. Eu acho que o Campeonato Paulista, dentre os campeonatos regionais que a gente tem, eu acho que talvez seja o mais difícil, porque os times de menor expressão são times que sempre estão na Série B, são times que sempre estão aparecendo ali na Série A. Então eu acho que por isso o Palmeiras é o mais preparado entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mas voltando a falar de Galo, eu acho que, poxa, o Atlético conta com bons jogadores, teve o melhor início, né, nessa Libertadores, dado os outros times, né? Eu acho que o Atlético teve o melhor início nessa Libertadores, então acho que chega mais pronto também, entendeu? Por exemplo, o Flamengo teve sim jogos clássicos que conseguiu empatar, clássicos que, poxa, chegou a vencer, gol 1-0 contra o Botafogo, gol do Léo Pereira, tudo mais. Poderia ter vencido o Vasco de 1-0 também, que o Gabriel acabou perdendo no pênalti. Então eu acho, cara, que quando o Flamengo teve sim uma prova real, que foi contra o Milionários, acabou empatando, que não é nenhum desastre, não é nenhum, ai meu Deus, acabou o Flamengo do Tite. Mas sofreu, né? Mas não venceu, entendeu? Não convenceu contra o Milionários, por exemplo, entendeu? Então eu acho que por isso, eu acho que o Atlético e o Flamengo, a gente não pode escolher de um time correr por fora apenas. Eu acho que o Palmeiras é o principal favorito para vencer esse título. Eu acho que esses dois times correm por fora. Eu concordo com o Vini. Concordo com o Vini. Eu acho que também acredito que o Galo não corre por fora. Briga realmente entre esses três. Acredito que um time que venha possa correr por fora, mais pelo elenco e não pelo que foi mostrado em campo, tá? Analisando o elenco mesmo, seria o Inter. O Inter eu acho que pode correr por fora pelo elenco que montou. Mas falando um pouquinho de Galo, antes de entrar aqui rapidinho para falar do Inter, também concordo em tudo com o que o Vini falou. É um time que mantém as principais peças, não perde jogadores importantes. O Hulk é o principal deles. Mas, assim, em todos os setores do campo, o Galo manteve os seus principais jogadores. Na zaga, no meio, no ataque, nas laterais. E isso é muito importante, porque
se eu não me engano, o Galo já tem esse time, acho que é 3 temporadas. Então, é um time que já se conhece. Esses jogadores se conhecem, sabem onde está cada um dentro de campo. E as peças que chegam mesmo para agregar. E eu vejo isso como muito importante num campeonato de pontos corridos. Que é um campeonato, principalmente o brasileiro, que na minha visão é o campeonato mais brigado que tem, né? A gente sempre está vendo times diferentes ganhando, outros sendo rebaixados, e a briga no meio da tabela. Então, eu acho um campeonato muito brigado. E aí, por conta disso, dos pontos corridos, eu vejo o elenco do Galo, sim, pronto para brigar pelo título. Não, perfeito. E, ó, antes da gente seguir os assuntos aqui, dar uma notícia para vocês que a gente começou a live com 645 inscritos, chegamos a 651 agora, tá? Vamos. Coisa linda. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui na live, pessoal. com aquele like, se inscrevendo no canal. E a caravana da Thay chegou em peso, tá? Chegou. Vou nos comentários aqui de geral, ó. Maurício Campelo vai achando que é fácil. Sobre aquele lance de ser diretor, é difícil, Maurício. É difícil. E o Caio Lins, ó. Eu já fiz minha simulação do Brasileirão. E vocês fizeram? Calma, Caio. Calma. Como é que eu vou simular o Brasileirão agora? Tá cedo. Tá cedo. Ele já fez da A, B e C. Pouco ansioso, né, o menino Caio? Com certeza, na simulação dele, o Fluminense foi campeão. O Fluminense foi campeão da Série A, da Série B e da Série C. Ganhou tudo. E, ó, Raquel Ferreira, tia Raquel, botou Sabadão com o Esportes Arena. É isso aí. Perfeito. E o Sebastião Lopes, o Malvadão vai lutar por todos os títulos. Eita, Sebastião, primeira vez que eu vejo aqui na live, hein? Conhece, Thay? Conheço. Todo mundo que vai falar aí agora eu conheço, todos os comentários. Perfeito. Já se inscrevendo aqui, tamo junto. Isso aí é o efeito da minha mãe, tá, galera? Vamos depois não, pode. É o efeito dela. Aí, ó, bom dia, Dinda. Deixa eu... O Arthur com esses efeitos. Bom dia, meu amor. E aí a Carla, voa, Thay, você vai longe. A Marta, Carlinha. Dia. Arthur Xavier, acredito mais no Atlético Paranaense do que do Inter. Vamos falar já, calma. Marcos Nunes, Flusão vem aí. Gostei da foto, tá? Gostei da foto do Marcos Nunes, essa foi boa. Caio Lins, isso aí. E aí, a Chile chegou aqui, ó. Fluminense, campeão da Libertadores 2024. Estão animados, hein? Estão animados. Torcida do Fluminense em peso, né, no chat. Não, a torcida do Fluminense tá chegando, e a gente pode falar do Fluminense agora, então, ó. A gente já falou de todos os times, falou rapidinho do Inter, falou do Galo. E eu quero saber o Fluminense, galera. O Fluminense chega forte nesse Brasileirão? Que é diferente do ano passado, o Fluminense tem algumas peças de reposição agora ali no seu elenco. Só que deixa a desejar um pouco no sistema defensivo, vocês concordam? Porque, pô, tá sem zagueiro. Os zagueiros que o Fluminense tem no elenco, um tá machucado, o outro não tem confiança do treinador nem da torcida. E, pô, o Diniz atualmente joga com o Felipe Melo, que acabou virando zagueiro nos últimos anos, e com o Martinelli, que é volante. Então, a longo prazo, isso pode prejudicar ali no Brasileirão? Ou o Fluminense ainda assim, com esse sistema ofensivo e com esse time nas mãos do Diniz, consegue brigar também pelo título? O que vocês acham? Cara, eu acho que, assim, muita expectativa foi criada em cima do Flu no começo da temporada. Talvez se a gente fizesse essa live agora, no início da temporada, antes, por exemplo, de começar o Campeonato Carioca, a gente ia colocar o Fluminense como um dos principais favoritos ao título e tal. Só que como já passou esse período de tempo, que o Fluminense, poxa, já jogou o Carioca e tudo mais, a gente já viu com outros olhos. Primeiro, porque o Fluminense não se reforçou na defesa, e a perda do Nino foi uma perda muito grande para mim, na minha opinião. Perder o Nino e não ter uma peça de reposição à altura foi algo para mim que não faz sentido nenhum. E de acordo com uma coletiva do próprio Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, foi até um pedido do Diniz de não tentar reforçar a zaga, porque, na opinião dele, já estava formada. Então você vê que foi a escolha do próprio técnico de não trazer ninguém, né? E tal. Já tinha confiança dos jogadores que estavam lá, que é Antônio Carlos, Manuel e o próprio Felipe Melo também. Mas eu acho que o Fluminense tinha que se reforçar, porque a zaga titular do Fluminense hoje é composta por 2 jogadores que não são zagueiros de origem, que é Thiago Santos e Felipe Melo. E 2 jogadores que o Felipe Melo teve destaque, sim, na Europa e tudo mais, só que já é um jogador que já está liberando seus 40 anos. E o Thiago Santos é um jogador que ele é muito questionável, na minha opinião. Por mais que tenha feito um bom
Campeonato Carioca, que, poxa, gente, desculpa. E os reforços do Fluminense também enganaram muito, porque o Douglas Costa veio no sentido de recuperar o momento da sua carreira, o Terãs veio nesse sentido também, só que o Terãs, até o momento, não estreou, na minha opinião, no Fluminense. O Terãs não estreou ainda no Fluminense, para mim. Concordo. E o Douglas Costa convive com lesões, então eu acho que isso que é um pouco que complicou. A deficiência na zaga e também os reforços não darem certo, porque estavam falando até de o Fluminense agora tem 2 times, vai conseguir brigar tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, em outra competição que seja de pontos corridos, ou talvez a Copa do Brasil. Só que não é muito bem assim, rapaziada, porque quem chegou não conseguiu, talvez, trazer um destaque tão grande como foi o Fluminense de 2023. Então, eu acho que o Flu, na minha opinião, ele pode ali pintar num G6, mas eu acho que mais que isso, não.